Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas ao nosso segundo aulão. Estou muito empolgada para passar todas essas informações para vocês. Tenho certeza que tudo que eu vou trazer aqui hoje, junto com tudo que foi dito ontem, vai fazer toda a diferença para o seu negócio de tarô. Quem não assistiu a aula de ontem, a gente vai subir para o YouTube e muito em breve enviamos lá no grupo. Então, reassista, que eu tenho certeza que vai deslanchar a sua agenda se você colocar em prática, né? Falo que assim, conhecimento sem prática é só obesidade mental. Então, não adianta só assistir a aula. Isso é um dos erros que eu, inclusive, falei ontem. Fiquei estudando, estudando, estudando. Se não colocar em prática, não vai mudar nada. Então, bora colocar tudo em prática. Pega papel, caneta, anota, porque hoje eu vou dar bastante dica mesmo de coisas que dão certo para você conseguir expandir seus resultados sem ficar refém só de rede social, porque rede social cansa. E se a gente fica refém só da rede social, uma hora esse Instagram aí acaba, morre, o TikTok também morre, e aí o que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem que ter outros canais ali para conseguir prospectar clientes, tá bom? Então, estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Vamos começando. Dúvidas, perguntas, qualquer coisa, pode mandar aqui no chat, eu fico sempre de olho. Vamos lá, então. O que que realmente destrava a sua agenda no tarô e faz você ter clientes com constância? Eu vejo assim, raras pessoas falando disso. As pessoas gostam de esconder, né, as informações e vender essas informações. Então, muito do que eu estou trazendo aqui para vocês, tanto ontem quanto hoje, são informações que poderiam facilmente ser vendidas. Mas não, eu realmente gosto de te auxiliar. Eu quero que você tenha resultados. Eu sei, como eu estava falando da minha persona ontem, eu sei que muitas aqui estão travadas no tarô, são mulheres, muitas mães. Então, eu quero realmente te ajudar para você conseguir aí alavancar os seus resultados, e por isso que eu vou te trazer todas essas informações. Bora lá, então. Bom, tenho certeza que muitas aqui vivenciam isso. Tem semanas que você atende muitas pessoas e outras semanas que não aparece ninguém. Isso cansa muito. A gente pensa, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui de errado? Mas acho que o ponto é, você não sabe nem o que você faz de certo. O que que eu fiz de certo naquela semana para ter tanto resultado e agora não estou tendo nenhum resultado? Muitas vezes isso é falta de estratégia, isso é falta de direção. Você não sabe nem o que você faz de certo nem de errado e aí você fica perdida porque não tem essa visão profissional do seu negócio. E quando a gente não vira essa chavinha de profissionalizar os nossos atendimentos, de ter de fato uma visão de negócio com o tarô, as coisas não fluem. Então, eu sei que isso acontece muito, porque eu também já estive nesse lugar. Tudo que eu falo aqui para vocês é porque eu já vivi isso. O negócio, ele não vive de pico. Não adianta, ai, nossa, eu tenho um pico aqui no meu mês e depois, pluf. O negócio não vive disso. Se você vive de pico, uma hora o seu negócio vai morrer, vai deixar de existir. Não tem jeito. O negócio, ele precisa viver de fluxo. Então, não adianta a gente ter um pico e depois não ter nada. A gente precisa, ao invés de ter um pico, é ter um fluxo no mês todo para o seu negócio conseguir ali prosperar. E é muito, não é só sobre atrair clientes. Então, você não tem que só focar em Instagram, em rede social, para atrair, atrair, atrair. Você precisa construir esse ciclo, né, de uma forma mais inteligente, estratégica, para não ficar só dependendo ali dessas redes, tá? Então, me conta aqui no chat. Você sente isso? Que, ai, nossa, às vezes eu atendo um monte de gente, aí depois não atendo ninguém. É um negócio assim que, pô, parece que é um ciclo infinito. Ai, tem pico aí, um mês é bom, um mês é ruim, e fica aquele negócio instável. Quem que passa por isso? Aqui que tá o segredo, ó. Esse é o segredo que
Muita gente não conta. A Andressa falou demais. Ai, gente, olha, isso é fogo. Quando a gente se sente, quando no começo da carreira, principalmente, a gente está perdida, né? É tanta coisa, parece que é tanta coisa para fazer que a gente fica perdido, mas na verdade não é. A gente tem que simplificar um pouco, ainda mais hoje que as redes sociais estão muito mais simples do que antigamente. E o que que a gente precisa fazer para o nosso negócio conseguir ter um fluxo? Esse é o passo a passo. Basicamente, tudo isso aqui, essas 5 coisinhas, é tudo que a gente precisa fazer para que o nosso negócio possa viver num constante fluxo. Primeiro passo, atrair. Então, é o primeiro contato com a cliente, é a pessoa se conectar com você, se identificar com você. Isso vem muito do que a gente falou na aula passada, né? Eu falei sobre o posicionamento, a pessoa se conecta com a gente e não comparou, e não comparar esse ganho, ela se conecta com nós. Então, primeiro a gente atrai essa pessoa, se conecta com ela, depois tem o segundo passo, converter. Mas converter não é só, a pessoa entrou no meu WhatsApp, pediu o catálogo, eu pego e mando. Isso não converte. Isso é um negócio que não vai mudar, não vai converter. Então você precisa saber converter essa possível consulente. Depois, não é só, fiz o atendimento, converti, pronto, acabou. Quando ela quiser, ela que volte. Não, você precisa fidelizar essa cliente. Por quê? Cliente feliz, cliente que fideliza com você, automaticamente entra no ciclo seguinte, ela te indica. Então, por isso que você, às vezes, sente que eu tenho um pico e depois cai. Por quê? Você está focado em só aqui, ó. Você está focada só no amarelinho, você está focado só em atrair cliente. Nenhum negócio vive de atração de cliente, porque senão a gente tem que ganhar 1.000 seguidores por mês para gente ter constância de cliente. Então, você precisa fazer esse círculo rodar. Você converte, você fideliza com as técnicas que eu vou passar aqui, depois você gera indicações e depois você expande. E a parte do expandir é você tirar os seus possíveis consulentes só das suas redes sociais e trazer eles para outros canais de venda, porque senão, como eu falei, o Instagram deixou de existir, o seu negócio morre. Não pode ser assim, né? Você precisa ter ali um outro local que você possa ofertar suas consultas. Então, esse é o ciclo do sucesso no nosso trabalho de tarólogas. Vamos falar de um por um agora? Primeira coisa, atrair. Redes sociais são o melhor caminho. Claro, tem outros caminhos, não gosto de redes sociais, preciso atrair consulente. Existe outra maneira? Sim, existe outra maneira, mas é muito mais difícil. Ainda mais hoje, na era digital. Eu não gosto de rede social, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de falar. Sinto lhe dizer, mas o seu caminho ali para você prospectar clientes vai ser muito mais desafiador. E aí, muito disso, de atrair, começa com a nossa autoconfiança, a nossa energia. Falei disso na aula passada, então se você não assistiu, assista que vai linkar com esse tema. Primeiro, a gente trabalha o nosso interno, porque eu sei, gente, eu sei porque eu também já estive nesse lugar de, meu, eu tenho vergonha de gravar, eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho medo do julgamento, que as pessoas vão falar. Se a gente não está internamente confiante, fortalecida da transformação que o nosso trabalho ocasiona na vida da pessoa, olha o tanto de vida que a gente pode transformar. Se a gente não acredita nisso, a gente trava no atrair, que é o primeiro passo. Né? É o passo ali que, meu, se você não fizer, os outros não vão fluir. Então, a gente precisa se trabalhar internamente para, assim, colocar o nosso trabalho no mundo. Rede social é o melhor caminho, só que com estratégia, com clareza de posicionamento do público que você quer atingir, de como você quer ser vista pelas pessoas. Então, o atrair, eu percebo que muita gente, me conte aqui se vocês percebem isso, que erra muito nisso de, eu posto só coisas aleatórias no meu Instagram, fica repostando coisas de outras pessoas.
fica só postando energia do dia, carta do dia, consulta X ou Y, só fica postando essas coisas sobre tarô, sobre as energias. Vamos pensar que as- a gente está falando aqui de atração através de redes sociais. Rede social é conexão com a outra pessoa, uma rede social. As pessoas não estão ali necessariamente para comprar algo, para saber só do seu tarô, para saber da carta X ou Y. Um perfil que só fica repostando coisa, e postando carta, e postando essas coisas, sem nenhum tipo de estratégia. Cada hora posta uma cor diferente, não vai converter, as pessoas não vão ter vontade de seguir um perfil desse. É chato pra caramba. Então a gente tem que lembrar que se a gente colocar a nossa carinha ali, aparecer, e não só aparecer aleatoriamente, mas se posicionar, falar de assuntos em alta, colocar a sua opinião sobre algo que você não concorda no seu trabalho, com tarô. Se você faz isso, a pessoa vai se conectar com você, ela vai querer te acompanhar porque ela gosta de você, do seu jeito, da sua personalidade. E a consequência é ela querer se consultar com você. Então, é importante sim que você, se você quer crescer rápido, que você quebre o seu medo e apareça na sua rede social e se posicione na sua rede social. Para isso tudo, você precisa trabalhar a sua autoconfiança, vibrar ali, lembra nas frequências Hertz lá que eu mostrei? Vibrar ali alto para você conseguir transparecer isso. Então, o primeiro passo é a atração de clientes através das redes sociais. Você pode atrair clientes também fora das redes sociais, através de panfletagem, através de você deixar cartão nos lugares, mas aí você vai conseguir um público muito reduzido, que vai ser só ali nos seus arredores, na sua cidade. Isso funciona bem para quem trabalha presencial, né? Agora, a gente trabalha online, quer atingir o mundo, é rede social. Então, sinto lhe dizer, mas se você não tiver ali minimamente um cronograma, uma constância e uma forma estratégica de postar seus conteúdos, vai ser difícil. Se você ficar pegando conteúdo de chat GPT só, vai ser difícil. Se você não tiver uma persona, alguém que você fale diretamente, você vai falar com todo mundo, vai ser difícil. Então, você precisa ter essa clareza de posicionamento. Tá? Então, o primeiro passo, atrair. A pessoa chegou, conectou com você, te achou interessante, achou seu conteúdo legal, ela vai querer te acompanhar. E aí, ela não, provavelmente, a maioria, não chega e já compra. Ela te acompanha, pô, gostei, eu acho que tô perdida aqui, vou fazer uma consulta com essa pessoa, vou experimentar. Ela se conecta com você, para depois ela se conectar com o tarô. Então, evite, gente, ficar ali colocando um monte de foto de carta, um monte de coisa aleatória no seu perfil, porque isso aí vai ser um saco para a pessoa e a pessoa não vai se conectar. É uma rede social. A pessoa não quer saber do tarô. A pessoa quer saber o que que você muda na vida dela, o que que você pensa, se você gosta de X ou de Y, as pessoas são curiosas, elas querem saber minimamente de você para se conectar. Claro que a gente não é blogueira, né? A gente não vai mostrar a nossa vida inteira na rede social. O que eu mostro lá, pessoal, é 10% da minha realidade. Eu não mostro a minha vida pessoal. É isso que a gente precisa se atentar, tá? Então, saber aqui o que mostrar, quando mostrar, para você também não se perder nessa criação de conteúdos. Segundo passo, a conversão. Eu também percebo que muita gente erra nisso. Conversão. Primeiro contato com a cliente precisa ser profissional, transmitir segurança, clareza e lembrar que você conduz, não é a pessoa que conduz. A conversão entra vendas, a venda. Aqui é a venda. Você atraiu, agora você vai vender. Então, a gente peca muito nisso da conversão, porque às vezes a pessoa entra em contato e você só manda lá o seu catálogo. Ah, eu quero saber qual é o valor da sua consulta. Você pega lá e você manda os valores. Você manda um catálogo solto. Ah, tá aqui o valor dos meus atendimentos. Pronto. Ou então, pior, você pega e ao invés de ter um catálogo bonitinho, você manda por escrito. Quem que faz isso? Alguém aqui faz isso? Se você faz isso, você está muito errado.
Sabe aquela coisa assim, qual é o valor do seu atendimento? Manda lá, 30 minutos, tanto, 1 hora, tanto, por escrito para a pessoa no corpo de texto do WhatsApp. Que negócio mais antiprofissional. É um negócio horroroso. Então, a gente precisa se atentar, porque é aqui que a venda acontece, na conversão. Eu trouxe alguns pontos importantes para que você consiga converter. Primeiro, a pessoa vai te procurar. Você tem que conversar com ela. Você não precisa ser tão direta. Porque a venda é aqui que você perde cliente ou é aqui que você consegue converter o cliente. É muito raro a gente ver hoje, e eu sei porque, além de taróloga, eu também sou consulente, eu também consumo tarô, eu também faço consultas anuais com outras pessoas, mandar mensagem eu faço com outras pessoas. Então, eu sei porque eu peço informações para outras pessoas. Então, cuidado para não ser tão direta com a pessoa. Quantas vezes eu fui fazer uma consulta com alguém que eu falei, pô, gostei dessa pessoa, interessante. Vou fazer, vamos ver. Aí você vai perguntar para a pessoa sobre a consulta dela, a pessoa, fulano, ó, tá aqui meus atendimentos. Aí você escolhe e me fala que daí a gente agenda. Gente, mas só isso? Que negócio robótico. Eu não me conecto. E as pessoas também dificilmente se conectam. Mesmo que assim, você tenha 20 mil seguidores, se você é essa pessoa, aqui tal, papum, vai ser difícil você converter, não importa se você tem 20 mil seguidores ou 500 seguidores, é aqui que você é, não converte. Então, você precisa conversar, porque muitas vezes a pessoa chega pra gente, ela tá passando por um problema, por uma dificuldade, ela tá vulnerável, ela quer ser acolhida, ela quer que você mostre a disponibilidade. Então, isso vai te custar mais tempo? Vai, mas vai transformar todo a sua possibilidade de venda. Então, você vai conversar com a pessoa, fulana, me conta um pouquinho o que que você está passando, o que que te motivou a consulta, né? Você está buscando hoje algo um pouco mais objetivo, ou você quer um aprofundamento? Me conta. A pessoa vai se sentir acolhida e ela vai querer compartilhar. A pessoa compartilhou minimamente o problema dela, minimamente, eu estou passando por um problema no relacionamento, eu não sei o que que eu faço, tá? Meu, vai ser muito difícil ela voltar atrás e não fechar o atendimento com você, mesmo que o seu seja mais caro do que a outra fulana que ela perguntou. Por quê? Porque ela já abriu o problema dela. Então já rolou aquele rapport, sabe? De, pô, eu falei com você, você já me entendeu, então para que eu vou falar com outra pessoa? E você conduz a venda em que sentido? Às vezes a pessoa vai chegar e ela tá passando por um monte de coisa na vida dela, mas ela tá com medo de comprar uma consulta cara e não ser legal, não gostar, tá com medo de investir. Aí ela vai chegar e falar assim, se você vende pergunta, eu quero fazer uma pergunta. O que que vai acontecer? Você pode falar para ela, então tá bom, vamos agendar uma pergunta, pronto, acabou. Sem saber o que que ela está passando, o que está acontecendo. Às vezes, em uma pergunta, você não vai conseguir ajudar ela. Você vai falar aquilo, objetivo, e não vai mudar a vida dela, não vai transformar. Ela só vai ter um resultado rápido ali, mas que muitas vezes ela fica mais perdida do que se encontra. Então, você tem que falar, olha, fulano, diante dessa situação que você me relatou, a pergunta pode não te atender, porque ela não vai trazer um aprofundamento. Eu sinto que você precisa de um entendimento mais profundo acerca dessa situação. Eu tenho essa consulta, ela tem um valor maior, mas você vai entender isso, você vai ter um conselho, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Então, é você mostrar que não é só o valor financeiro que é maior da consulta, mas o valor de entrega. E se a pessoa se sentiu ouvida, se a pessoa sentiu que você está realmente querendo ajudar ela, mesmo que a consulta seja mais cara, pode ter certeza que ela vai optar, ela vai querer investir, ela vai sentir segurança. Então a gente perde venda nisso. A pessoa chega, quer uma coisa objetiva e você faz. Meu, tenta ali conversar e entender, olha, mas essa consulta vai te ajudar mais. E assim você consegue vender uma consulta mais cara. Se você quiser, você pode explicar o tarô de forma sucinta. Eu fiz muito isso no começo. A pessoa procurava,
perguntava, você já fez uma consulta com tarô? Você conhece? Ah, eu nunca fiz. Você quer que eu te explique brevemente como é que funciona o atendimento? E eu tinha um áudio pronto, que eu recomendo que vocês tenham também, se quiser. Isso aqui se não quiser fazer essa parte, tudo bem, mas é legal, eu converti muito nisso. Um áudiozinho ali de 1 minuto. Ah, o tarô, ele é assim, 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 funciona assim. Ponto. E eu mandava, quando a pessoa queria entender, eu mandava o áudio, mesmo áudio. Então, ok, legal fazer isso. Envie seus valores de forma organizada, PDF, catálogo lá no WhatsApp, como eu falei, jamais escrever lá no corpo do WhatsApp sobre as suas consultas. Então, faça lá, pega um Canva, tem pronto já, é só você mudar, é só você colocar lá catálogo de valores no Canva mesmo. E você vai pegar e vai colocar os seus valores. Aí você vai subir isso no catálogo do WhatsApp. Recomendo que você tenha um WhatsApp Business. Dá para você ter 2 chips no mesmo celular, mesmo que o seu celular seja um chip só. Dá para você usar 2 WhatsApps no mesmo celular com um chip só. Então não custa nada. Baixa o WhatsApp Business, tenha um outro chip. Fica profissional. O WhatsApp normal não passa profissionalismo. E aí, no WhatsApp Business, você consegue colocar um catálogo lá. Aí, quando a pessoa pedir os seus valores, você vai mandar o catálogo bonitinho lá, explicadinho. Lembrando de não ter 15 atendimentos, vai ser menos atendimentos, né? 5 atendimentos no máximo. Aí você manda. Então, fica mais profissional, transmite profissionalismo. E aqui, né, não tenha tantas opções de atendimento. O que é interessante você se atentar? Tenha mensagens prontas. Às vezes você está na correria, ou você está atendendo, ou você está fazendo outra coisa, você não consegue parar para responder a pessoa naquele momento. Tenha, sabe, no WhatsApp Business dá para você colocar respostas prontas. Então coloca lá, seja bem-vinda, fulana. Ai, me conta o que está acontecendo na sua vida, o que te motivou ao tarô. Resposta pronta. Pega lá e cola e espera a pessoa responder. Porque se você demorar muito para responder a pessoa, você pode perder a venda. A venda acontece por emoção. A pessoa sentiu naquele momento que ela precisa, ela vai te procurar. Você não vai atender ela no mesmo momento, mas você vai responder ela rápido, para você não perder a venda. Senão, se você demorar muito, ela vai procurar outra pessoa e vai fechar com outra pessoa. Então, ter respostas prontas, pelo menos para a pessoa não ficar no vácuo, ajuda com que você não perca a venda. Claro, até aqui, pontos, gente, muitas vezes tão simples que a gente esquece de fazer. A Marcele falou: eu mando um card com o resumo das leituras. O que acha? Ah, entendi, não falar diretamente sobre o valor. Eu acho legal você mandar um resumo com as leituras, mas antes pergunta para a pessoa primeiro. Ah, o que você está vivendo? É o que te trouxe aqui? Porque a pessoa é natural, gente, é natural. Pelo menos assim, 80% sempre vai ir na consulta mais barata. Tipo, tem essa de R$ 300, mas tem aquela ali de 50. Ah, eu vou fazer de 50 primeiro. Ela sempre vai. Se você não mostrar o porquê que é de 300, por mais que seja mais cara, é muito melhor, tem muito mais coisa, ela não vai saber, porque ela não conhece de tarô muitas vezes. Então, é legal mandar as informações, os resumos? Mas primeiro fala, ó, eu te indico essa. Aí manda lá o resumo, ó, funciona assim. Porque assim a pessoa vai conseguir ter um entendimento mais claro do porquê que aquela é boa para ela. Certo até aqui? Simples e transformador no nosso primeiro contato com o cliente. Então, não vamos mais perder venda deixando o cliente escolher, não. Vamos. Não, 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 meu filho. Ó, isso aqui não tá certo, não. Uma pergunta. Vamos fazer uma consulta mais completa. A gente parcela. Se você conseguir dar parcelamento sem juros, coloca um valor maior no jogo e parcela sem juros, que a pessoa sente que tá ganhando alguma coisa. Faz isso. Mas vamos vender as mais caras. Fidelizar. Cliente bom não é o cliente que vem só uma vez, é o cliente que volta. Quantas vezes a gente fica naquela neura de eu tenho que conseguir cliente novo, eu tenho que postar conteúdo loucamente para que eu consiga ter muitos clientes novos chegando porque minha agenda está vazia e não sei o quê.
a gente erra. Hoje, se vocês perceberem, o meu perfil não é um perfil grande. Eu nunca priorizei tanto a criação de conteúdos, por mais que, óbvio, é onde a gente é o primeiro contato, é extremamente necessário. Mas, na minha prática, eu sempre priorizei muito mais fidelizar e é, é, conseguir indicações do que conseguir novos clientes. E foi isso que me fez ter uma agenda cheia constante. Se eu quisesse ficar uma semana sem aparecer lá no meu Instagram, eu não vou ficar com a agenda vazia por isso. E quantas vezes a gente depende só de rede social? Nossa, na comunidade mesmo, sempre chegam meninas que falam: Nossa, hoje em dia, se eu não postar nada no meu Instagram, eu não vendo nada, não vem cliente. Por que que isso acontece? Porque a gente está esquecendo de fidelizar e de receber indicação, de converter em indicação. Então, a parte do fidelizar é extremamente necessária se a gente quer ter uma recorrência com o tarô. E para isso existem algumas ferramentas, algumas técnicas para você conseguir fidelizar esse cliente aí que chega para você. Vamos às técnicas. Mas me conte aqui, vocês estão muito quietinhas aqui, é? O que é? Tá com sono? O que está acontecendo? Conte aqui, vocês têm esse costume de fidelizar ou não? Ah, eu só foco ali em cliente novo que chega e depois que a consulta foi feita, aí a pessoa, se quiser, volta. Não é assim não que funciona. A gente precisa ter todo esse tato com o cliente. Vamos lá. Primeira coisa, oferecer desconto de retorno. Simples e funciona. Olha lá, a Fabi falou, isso é um problema real para mim. Se eu não aparecer, eu não vendo praticamente nada. É porque você não focou em grudar na cabeça daquele consulente, né? E aí, se você não aparece, você não vende para as pessoas que elas não lembram de você. As pessoas têm que lembrar da gente, mesmo quando a gente não aparece, mesmo quando a gente não está presente. Ela tem que estar passando por um perrengue na vida dela, a primeira pessoa que ela vai lembrar é você. Tem que fazer uma consulta com aquela psicóloga. Deixa eu ver aqui. A Marcela falou, tinha muitos clientes fiéis, mas sinto que perdi alguns. O que faço para retornar? Ou foco em novo? Não, a gente não tem que perder, não. A gente tem que correr atrás desses clientes. Se eles eram fiéis e não estão voltando, alguma coisa está acontecendo. Uma coisa que é muito legal, ó. Vamos pular aqui para o último ponto que vai encaixar nisso, depois eu falo dos outros. Fazer um pós-atendimento. Ignora as outras ferramentas, vamos focar em fazer um pós-atendimento. Quantas vezes a pessoa faz ali, vamos por uma consulta anual com a gente, uma consulta que fala do ano dela, e aí depois a pessoa nunca mais fala nada, nunca mais volta e a gente deixa morrer. A gente não faz um pós. Meu, fez uma consulta, passou ali um tempo, 3 meses, volta para aquela pessoa. Fulana, você fez um atendimento assim, 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 eu queria saber, e aí, como que estão as coisas? Está encaixando? Como que está a sua vida? O que está acontecendo? A pessoa fez a consulta mensal. Você não precisa esperar necessariamente ela te procurar de novo. Não precisa no outro mês. Você procurá-la, não para vender, não para vender, jamais. Mas assim, procurar para falar, fulano, e aí? A gente fez a consulta aqui do mês no mês de abril, de mensal. E aí, como é que foi? Aconteceu? O que está acontecendo na sua vida? As coisas se encaixaram? Como é que foi para você? A pessoa, às vezes, ela não lembra. Eu tenho o costume de fazer mandala mensal com outra pessoa. Às vezes eu esqueço de agendar. A vida tá tão corrida que eu esqueço que já é final de mês. Aí ela fala comigo, ela sempre faz isso. Ah, e aí, como é que foi seu mês? Aí eu falo, putz, eu tenho que agendar a mandala mensal. Você agenda? As pessoas esquecem, às vezes as pessoas esquecem. Às vezes a pessoa até lembra, mas, depois eu agendo. E passa. Então faz um pós-atendimento. Sabe uma coisa que eu não coloquei aqui e que funciona muito? Você
saber ali, pelo menos, você pode ter uma lista, a gente chama de CRM, que é você anotar os seus clientes. Você pode ter um Excel fazendo isso, ou você faz lá no Notion. Cada pessoa que se atender, que for atendida por você, você anota lá o nome e a data de nascimento da pessoa. Tipo, fulano de tal, data tal, atendi em tal data. Enche o saco? Enche. Se você não quiser fazer todo esse CRM de cliente, você pode deixar as conversas salvas. Em vez de ficar pagando conversa, deixa lá. Por quê? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar lá no pesquisar do WhatsApp. Vamos supor, a gente está em abril, coloca lá 04. Vai, todo mundo que mandou para você nome e data de nascimento e que nasceu em abril vai aparecer lá, né? Vai aparecer a data da pessoa. Você vai oferecer um atendimento de aniversário. Aí você manda lá um textinho bonitinho, fulano. Esse mês é o seu aniversário. Desde já eu desejo os meus parabéns, que o seu novo ciclo seja assim, assim, assim. Ó, eu tenho uma consulta, eu lembrei de você, porque eu tenho uma consulta que é voltada para novo ciclo, para o seu aniversário. Eu posso te explicar como é que funciona? Pronto, você ganhou. Às vezes a pessoa não se consulta com você 2 anos. Aí você pega a data dela lá e você fala que lembrou dela. Imagina, como assim você lembrou de mim? Você lembrou de mim? E coloca o nome da pessoa, né? Fulano de tal. Então, ou você faz o CRM, que daí você vai vendo lá as datas, e você vai mandar para a pessoa. Você vai mandar para a pessoa. E aí você vai, você vai converter. Você vai conseguir converter. Pelo menos de 10, um você vai converter, pode ter certeza. Então, fazer isso traz o cliente antigo de volta. No pós-atendimento, você também pode oferecer outras ferramentas. Se você tiver, por exemplo, você é terapeuta floral, você faz alguma terapia energética, você faz algum tipo de terapia, enfim. Você pode fazer esse pós-atendimento e falar, fulano, você se consultou comigo e a gente falou disso, disso e disso na sua consulta. E aí eu estava pensando em você e eu tenho um atendimento que pode te ajudar ainda mais, que é a terapia floral. Eu posso te explicar como é que funciona? Nisso você às vezes não vendeu na consulta essa outra terapia, você consegue vender depois. Então a gente fazer esse pós-atendimento é um baita diferencial, é muito diferencial e fideliza. Que a pessoa fala, caramba, ela lembrou de mim. Pô, ela lembrou do meu aniversário, né? Que, que legal, né? Poxa, é interessante para mim fazer esse atendimento. Então, a gente consegue pegar nisso aí. Oferecer desconto de retorno. Como que a gente vai fazer isso? Fulano, ó, você fez uma consulta comigo hoje. O seu próximo atendimento eu vou te presentear com 5% de desconto. Meu, e você tem que dar um prazo, né? Não é assim, ó, quando você quiser. Não. Ó, o seu próximo atendimento em até 2 meses, se você voltar em 2 meses, você tem 5% de desconto. As pessoas não gostam de perder. A gente não gosta de perder. É mínimo desconto? Eu quero. Quantas vezes eu já comprei um livro e aí me veio lá um voucherzinho de desconto? Eu nem queria comprar outro livro, mas eu vou aproveitar esse desconto. A venda é feita na emoção, né? E a gente não está fazendo nada de errado, porque o nosso atendimento vai ajudar a pessoa, a gente não está fazendo nada de ruim, né? A gente está oferecendo um benefício para ela retornar e para a gente transformar ainda mais a vida dela. Então, oferecer um desconto de retorno, ótimo. Isso é óbvio, né? O segundo ponto. Oferecer consultas em que a pessoa possa retornar. Mandala mensal, a tiragem completa que eu ensino no curso de tarô, tanto mandala mensal quanto a mandala da vida. Porque a mandala mensal é uma coisa recorrente. Todo mês a pessoa vai fazer a mandala mensal, se ela gostar da mandala mensal. Se você tiver essa consulta recorrente, você vai ganhar a pessoa nisso. Mas eu atendo só por tempo. Só tendo 1 hora, 30 minutos, não tenho essa coisa de recorrência. Tudo bem, você pode atender por tempo e mesmo assim abrir mandala mensal e atender por vídeo. Chegou o final de mês, gente, ó, tá na hora de fazer seu atendimento para o mês seguinte. Agenda sua consulta de 30 minutos que a gente vai destrinchar todo o seu mês. Então, você não precisa, se você não gosta de trabalhar com métodos prontos, você não precisa, você pode atender por vídeo e falar, olha, vamos ver as energias do seu próximo mês. Então, vamos agendar aqui um atendimento para fazer uma tiragem mensal para você em 1 hora, em 30 minutos.
Então, ter isso faz com que a pessoa sinta, eu preciso dessa consulta para organizar minha vida. Mandala da vida, ou, sei lá, mandala astrológica, qualquer jogo que você faça completo. A pessoa vai, por exemplo, fazer de um ano. Ai, do aniversário ao outro. Chegou no aniversário, ela vai querer fazer uma outra consulta, né? Então, ter essa recorrência faz com que a pessoa ela entenda que ela precisa voltar para o atendimento com você. Outra coisa, a cada 10 atendimentos você ganha um atendimento gratuito. Então, 10 atendimentos, você fala para a pessoa, você dá um voucher, sabe? Faz lá no Canva. Cada 10 atendimentos, você vai anotando aí, fulano, ó, aí você ganha um gratuito. Claro que você também precisa ter essa organização, né? Então é legal você ter o nome ali da pessoa anotado, ou você deixar salva a conversa e vai vendo quantas consultas ela fez. Porque sabe o que que é legal? A pessoa vai fazer 10 mandalas mensais. Na última, você não precisa dar uma mandala mensal, mas você pode, se você quiser dar uma. É legal, é interessante. Eu fiz muito isso no começo. 10 mandalas mensais que você faz, a 11ª ou a 12ª, que é de dezembro, você ganha de graça. Ou você dá uma pergunta, duas perguntas. Mas as pessoas gostam de ganhar. As pessoas querem ganhar algo. Então, é interessante também fazer isso de ter essa recorrência. Ficou claro até aqui? Alguém costuma fazer esse tipo de coisa? Deixa eu ver o chat. Beleza. 4. Indicação. Aqui também eu trago bastante algumas dicas, porque a indicação também é uma coisa que a gente peca. Hoje em dia, com esse tanto de gente fazendo, eu falei ontem na aula, né? Poxa, todo lixo está saturado de certa forma. Tem gente fazendo um monte de coisas a rodo, né? Um monte de gente fazendo a mesma coisa. Isso tem muito. No tarô não é diferente. Então, vamos pensar que a gente converte nas nossas redes sociais? Lógico, se a gente tiver uma rede social humanizada, não a lá ChatGPT, né? Mas a gente for autêntica, a gente converte, lógico. Mas é muito mais fácil a gente converter por indicação, porque é a mesma coisa de você conseguir um novo emprego. Se você é indicada para um novo emprego, é muito mais fácil de a pessoa te contratar do que eu sendo o seu primeiro contato. Porque as pessoas confiam em quem indica. Você vai confiar mais numa taróloga que você chegou agora no perfil dela do Instagram e, não sei, estou conhecendo. Ou uma amiga que falou, consulta com a fulana é boa. Você vai confiar mais na fulana que a amiga indicou. Então, cliente satisfeito trazem novos clientes. Primeira coisa óbvia, né? Você tem que ter um bom atendimento. Você tem que ter um atendimento realmente assim que transforme a vida da pessoa, mesmo que a mensagem seja horrível, mesmo que, enfim, não saia nada do que ela queira ouvir. Ainda assim, você tem que ter um tato para transmitir as mensagens, um acolhimento para a pessoa se sentir tocada e transformada, porque isso vai fazer com que ela naturalmente sinta vontade de indicar. Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer falar isso para as pessoas, a gente quer que as pessoas se beneficiem. Então, a primeira coisa é óbvio, né? Ter um atendimento bom. Você não vai dar um atendimento muxuruca para a pessoa, uma porcaria, um atendimento de 1 minuto. Então, isso já vai te ajudar. Mas é que tem outras maneiras de fazer isso. Primeiro, oferecer um voucher para a pessoa presentear alguém. Então, assim, a pessoa fez uma consulta com você, principalmente se for um momento, alguma data especial. Tá chegando o Dia das Mães. Ó, quer data melhor que essa? Fala para a pessoa, fulana, se meu atendimento te ajudou de alguma forma, eu quero que você presenteie alguém com ele. Presenteie sua mãe. Ó, Dia das Mães chegando, dá um presente para sua mãe do meu atendimento.
Então, dá um voucher. Um voucher não precisa ser de um atendimento gratuito, obviamente, mas 10% de desconto, 15% de desconto numa data especial. Fulano, ó, você tem tantos por cento de desconto para você presentear alguém nessa data especial, entende? Então, a pessoa, ou ela vai pagar a consulta para alguém, eu tenho muita gente que paga a consulta para a mãe, que dá de presente para a mãe. Então, é ótimo fazer isso. Oferecer desconto em troca de um feedback também é muito legal, mas não feedback. Tudo bem, pode ser um feedback pelo WhatsApp, ok. Mas sabe uma coisa que funciona muito? É a pessoa indicar você no Instagram dela. Não, isso funciona muito. Primeiro que você ganha seguidor, porque sempre tem quem gosta de tarô, sempre tem. Se a pessoa tiver 1.000 seguidores e 3 pessoas gostarem do tarô e ver o story, vai falar, ah, que legal. É uma oportunidade de você vender para aquelas pessoas. Então você pode falar assim, fulana, você gostou do meu atendimento? Te ajudou? Ah, gostei, achei ótimo, maravilhoso. Ó, então eu quero te dar um desconto. Você topa postar um feedback no seu story, falando do meu atendimento, por escrito ou falado, me indicando no seu Instagram, e aí no seu próximo atendimento você ganha tanto de desconto? Se a pessoa não tiver problema de, a família vai achar isso, vai achar aquilo, ela vai fazer. Eu ganhei muito seguidor e muita cliente nisso. E a pessoa me indicava e a fulaninha lá que curte vinha e gostava. Meu, hoje em dia as pessoas não têm mais tanto preconceito com o tarô. Então as pessoas não ligam tanto de falar no Instagram. Ó, e nisso eu já atendi até crente, gente. Crente evangélica que vinha, eu vi lá no perfil da fulana, mas eu nunca tive contato com essas coisas, né? Não sei, eu sou meio receosa, mas como a fulana postou lá, eu confiei, eu vou fazer. Nossa, eu já tive muito, muito. Então é legal. Por isso que a gente não pode só focar em seguidor. Por isso, porque às vezes vai chegar alguém no seu perfil que não vai te seguir, mas que vai consultar. Por exemplo, no meu caso, às vezes a pessoa me indicava e vinha umas crentes, umas pessoas assim que você fala, essa pessoa nunca vai consultar. A pessoa vinha curiosa para saber, mas ela não ia me seguir, ela não me segue. Porque imagina se alguém vê seguir no taróloga, jamais, é um negócio escondido. Homem também, eu quase não tenho homem no meu perfil. Não conecta, mas eu tenho consulente homem, que faz, inclusive, mandala mensal todo mês. Eu tenho. Então, às vezes a gente fica, tem que ganhar seguidor. Nem sempre o seu cliente te segue. Nem sempre. Às vezes a pessoa não gosta da sua rotina e tudo bem, mas ela gosta da sua consulta. Então, a gente tem que fidelizar e receber indicação. Oferecer desconto, isso também é legal. Por exemplo, você me indica uma amiga, óbvio, se ela se consultar também, você não vai ficar dando desconto à toa, né? Se a sua amiga se consultar comigo em qualquer tipo de consulta, você ganha 10% de desconto no seu próximo atendimento. A pessoa não vai querer perder. E a amiga vai querer fazer, porque afinal, ela foi indicada, então quer dizer que você é boa. Gente, se você tiver, tenho 10 consulentes só atendi 10 pessoas na minha vida até hoje. Se você fizer tudo isso aqui, você pode ter certeza que daqui um mês você vai ter 20 pessoas que você vai atender. Pode ter certeza. Porque funciona. Pessoas querem ganhar coisas, pessoas querem ter uma vantagem, sabe? Então, isso é muito bom. Fez sentido até aqui? Já conheci alguma dessas práticas? Simples e funcional. E, por fim, a expansão. Aqui é não depender só do Instagram. Vou tomar uma aguinha que tô falando muito rápido. Qualquer dúvida, ou enfim, pode compartilhar aqui, tá? Que eu tô de olho. Expansão. Expansão é não depender só de rede social. Que a gente precisa levar os nossos leads, ou seja, os nossos clientes, para outros canais, como grupo de WhatsApp, lista de transmissão, e-mail. Então, o que eu oriento as meninas da comunidade a fazerem?
Faz um grupo no WhatsApp. Grupo no WhatsApp é uma coisa que converte muito, mas você tem que fazer de uma forma estratégica. Então, não é só ficar postando promoção, atendimento X ou Y, promoção, porque também isso vai trazer aquela sensação de que você está desesperada. Ai, nossa, ela posta promoção todo dia nesse grupo, está desesperada, o atendimento dela deve ser horrível porque ela está precisando vender e não está tendo cliente. Então, grupos de WhatsApp, a pessoa tem que ganhar algo ao estar ali. E ganhar não é só ganhar desconto. A pessoa precisa ganhar no sentido de ganhar uma mensagem do dia, uma energia da semana, uma tiragem exclusiva só para o grupo. Ó, só aqui que vocês têm, não vou postar no Instagram, não. Então, o grupo de WhatsApp, ele serve para você trazer as pessoas interessadas para tirar da rede social e trazer mais para perto de você. E quem está no grupo é muito mais fácil de se consultar com você do que quem só te acompanha no Instagram. Porque a gente fala que é um lead aquecido. A pessoa saiu do Instagram para estar presente ali num grupo seu. Então, a pessoa que gosta mesmo, que se interessa mesmo pelo seu atendimento, por você, te acha realmente uma boa taróloga. Então, se o Instagram morrer e você tiver 100 pessoas no seu grupo de WhatsApp, dessas 100 pessoas você vai conseguir fazer com que elas te indiquem para mais 100 fazendo as coisas da indicação, você não precisa mais depender só de Instagram. Não precisa, percebe? Então a gente não precisa ficar neurótica em criar conteúdo o tempo todo. Não precisa. A gente consegue, de uma indicação, a gente consegue mais duas indicações, que se as duas indicarem, a gente consegue mais cinco. Então, assim vai, assim vira uma pirâmide, um indica para o outro. Então, tira as pessoas do Instagram e leva para o WhatsApp. Lista de transmissão também você pode oferecer. Fulano, ó, eu tenho uma lista de transmissão aqui, se você não quiser fazer um grupo, faz uma lista de transmissão. E aí, você quer que eu te envie aqui as energias semanais, diárias, enfim, do jeito que você quiser fazer. E aí você faz a lista de transmissão no WhatsApp e envia. Uma outra coisa que as pessoas ignoram muito porque acham que morreu e-mail. Gente, a gente pensa, e-mail morreu, e-mail não funciona mais. Vocês que pensam. Meu e-mail funciona muito, muito. É absurdo. Pode ver quando vocês entram num. Vamos supor assim, vou participar de um evento online. Um evento online. Você vai entrar lá na página, da pessoa, tem aquela página que você põe o seu WhatsApp, seu e-mail. É assim que funciona. A pessoa vai ficar te disparando e-mail atrás de e-mail. Vai ficar te mandando e-mail. Porque e-mail converte. O e-mail não morreu. O e-mail converte. Isso também é uma coisa que eu falo que eu trouxe para as meninas da comunidade. Não ignorem o e-mail. Crie um e-mail bonitinho lá. Pode ser no Gmail mesmo. E peça e-mail das suas consulentes e também mande lá. Não coisa de atendimento, mas tipo, se você é astróloga, hoje o Sol entrou em Áries. Como que funciona? Funciona assim, 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 assim. Você se atende a isso, a isso, a isso. Precisa de um direcionamento? Agende o seu atendimento pelo WhatsApp. E-mail converte. A gente ignora, mas e-mail converte. Se você tiver 10 pessoas lá para você mandar e-mail, 2 vezes por mês que seja, você tá ali, ó, no inconsciente da pessoa, você tá gravadinha. Ela vai ver, ela vai ler. Eu uso e-mail, funciona. Vocês usam e-mail? Acho que a maioria não, né? Gente, então, num geral, são esses pontos que são importantes a gente fazer ou que mudam os nossos resultados. São esses pontos que transformam os nossos resultados. Porque qual que é o ciclo que a maioria vivencia hoje? Eu posto no Instagram, aí eu não tenho resultado, não tenho muito resultado, eu posto todo dia, não converto, porque posto errado, né? Posto um monte de coisa aleatória, não converto. Aí fico desanimada e quero desistir porque o tarô não funciona para mim. Mas, poxa, olha o tanto de coisas além que a gente pode fazer. E que não é difícil. Dá trabalho? Dá, mas depois que você
começou, que você já tem mensagens prontas, que você já tem um programa ali de como fazer para pedir indicação, aí é só dar continuidade, não é uma coisa difícil de ser feita e que transforma completamente os seus resultados, completamente. E essas são só algumas coisas que você pode fazer para você conseguir ali alcançar, alavancar os seus resultados. Então, quando você aplica esses passos, os resultados começam a aparecer. E foi por conta disso, de ter esses conhecimentos acerca de coisas práticas que a gente faz, que muitas pessoas às vezes ignoram, fica só falando para você assim, meu, você tem que criar conteúdo no Instagram, ó, eu vou te passar um cronograma de conteúdo e você vai postar isso no seu Instagram, ó, foca no seu TikTok, porque se você fizer um meme tal, você vai ganhar seguidores e vai atrair clientes. Eu percebo muito isso, porque eu já participei de muitos cursos, já fiz mentoria também para crescer no, para crescer o meu trabalho com o tarô, e era isso que a pessoa me ensinava, sabe? Fica, eu vou te ensinar aqui sobre o marketing. Então você tem que fazer assim, você tem que usar roupa assim, você tem que aparecer assim. Mas, poxa, e todas essas outras coisas que são importantes, isso tudo eu fui aprendendo na prática com diversas fontes diferentes. Eu nunca, até então, né, tinha encontrado um lugar que me ensinasse tudo isso, que me ensinasse o posicionamento, a rede social, que me ensinasse como organizar o meu financeiro para separar a vida pessoal de tarô, de trabalho, como que eu deveria fortalecer a minha energia para que eu me visse como autoridade, conseguisse transmitir isso. Então, isso tudo que eu passei aqui de uma forma bem resumida até, né? Porque a gente não aprofundou, foi tudo pontos que eu fui observando na minha prática, na minha vivência, de fazer mentoria, de fazer curso, sabe, peguei várias fontes diferentes e falei, putz, é isso a fórmula secreta que traz resultados. Por que que ninguém está falando disso ainda? E foi por conta disso que eu senti, eu falo, foi um chamado de fato, que eu senti esse chamado para reunir todo esse conhecimento que veio de várias fontes e trazer de uma forma prática com um produto, com a comunidade, que eu vou apresentar para vocês. Então, se esses conhecimentos até aqui, de alguma forma, te deu insights, te transformou, te abriu os olhos, tenho certeza que essa oportunidade vai te auxiliar ainda mais. Então, eu vou falar para vocês da comunidade Código Imperatriz, que é onde eu reúno todos esses conhecimentos, óbvio, de uma forma muito mais profunda e muito mais conhecimento. E a gente trabalha três pilares principais na comunidade: potência pessoal, foi aquilo que eu falei na aula passada sobre energia. Na potência pessoal, a gente trabalha a nossa reprogramação mental para a gente mudar de dentro para fora. Porque é igual eu falei, e repito, de nada adianta a gente fazer tudo isso que eu falei, tudo isso, vou fazer tudo. Mas se você não acredita, você está ali vibrando baixo, putz, ai, não sou boa, ai, meu atendimento nem é bom, ai, fulano é melhor. Não vai adiantar. Então, a gente trabalha potência pessoal. Eu trago técnicas da psicologia, que eu tenho como formação, de reprogramação, enfim, de mentalidade. Óbvio, não só eu, outras convidadas também de outras áreas vêm para trazer isso. Inclusive, vai ter uma convidada mês que vem, que ela é terapeuta tântrica. E ela vai falar do quanto os traumas ficam gravados no nosso corpo e como destravar isso para que a gente consiga mudar a nossa autoimagem. Então, é muito profundo. A gente fala também de potência estratégica, que é o quê? Marketing, conversão de vendas, como você vai fazer um funil de vendas na sua rede social, como que você vai criar narrativas. Hoje em dia, narrativa é o ponto chave para o negócio. Então, como criar narrativas persuasivas,
toda essa parte estratégica de marketing, conteúdo, vendas, funil de vendas, canal no WhatsApp, todas essas partes, óbvio, não só comigo, mas com convidadas, e técnica, né, que também é importante. Então, fortalecer a nossa técnica com o tarô. Então, é sempre importante a gente estar estudando novamente sobre o tarô, aperfeiçoando os nossos conhecimentos. Então, eu reuni todos esses três pilares para a gente conseguir, assim, elevar o nível, né, do nosso negócio com o tarô. Então, aqui na comunidade, eu te entrego a estratégia, a ambiência e a consciência para você atrair consulentes e dinheiro com leveza. Então, não é, eu não, o que eu percebia muito eu já fiz muita mentoria, gente, muita mentoria, com outras pessoas. O que eu percebia? É sempre tão maçante. Ah, você tem que fazer assim, você tem que botar assim, você tem isso aqui. Meu, não quero isso. Eu falo que assim, a vida é feita pra gente viver com leveza, pra gente se divertir. Então, eu falo para as meninas se divertirem no processo. Não tem que ser um negócio maçante, cansativo. A gente tem que fazer no nosso tempo, da nossa maneira. Então, eu dou as estratégias para a gente conseguir crescer, mas de uma forma leve. E também tem a ambiência. A ambiência é você ter outras mulheres que estão ali com o mesmo propósito que você. Porque é muito difícil, é mais complicado a gente crescer sozinho. Então, a gente tendo a ambiência, outras pessoas se ajudando, e vibrando igual, né? Ali uma egrégora vibrando na mesma direção, auxilia também nesse crescimento. Então, falo que é muito exclusivo, porque eu nunca vi uma comunidade voltada pro tarô, que fala de finanças pro tarô, que fala de tráfego pago para tarólogas. É muito difícil a gente achar, mas eu nunca vi. Para quem é a comunidade, tudo que a gente passa lá. Para mulheres, a gente só tem mulheres lá que desejam faturar alto com tarô, que desejam alcançar sua liberdade, transformando vidas, porque o nosso objetivo é esse. Com o tarô é transformar vidas. E a consequência é a gente enriquecer, transformando vidas. Então, a gente tem como propósito não só ganhar 10 mil reais por mês, mas transformar muitas vidas, ajudar muitas pessoas. Eu falo, a consequência é o dinheiro. O dinheiro não é o principal. E se o dinheiro é o principal para você, nem adianta entrar na comunidade, nem adianta também trabalhar com tarô, porque quando o dinheiro é o nosso ponto, por exemplo, na comunidade, quando eu senti esse chamado, nunca foi, ah, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro fazendo um curso de tarô, uma comunidade. Sempre foi, meu, de tanto conhecimento que eu tenho, porque guardar para mim, isso vai transformar a vida de outras mães, de outras mulheres que estão infelizes nas suas carreiras, entende? Então, o dinheiro é só consequência. E quando a gente pensa dessa forma, o negócio flui. Mulheres que se sentem estagnadas em atrair e converter clientes ideais, não é você ficar atendendo gente chata, é cliente ideal. Mulheres que estão estagnadas, não conseguem vender, vende uma vez, no pico, não, fiz 3 mil no mês, no outro você faz 500 reais. A gente trabalha isso. Querem cobrar de forma justa, aumentar seus ganhos. Já tentaram várias estratégias de divulgação, mas se sentem perdidas. Ai, meu Deus, eu tenho que criar um funil de conteúdo, meu Deus, que loucura! O que eu faço? Vamos simplificar isso, gente. Tem uma aula lá que eu falo que você não precisa ficar neurótica de topo, meio e fundo de funil. Não tem isso hoje. Sentem falta de confiança, clareza na hora de se posicionar. Não sei o que eu falo, não sei o que eu não falo, não sei o que eu mostro, não sei que parte da minha vida eu mostro ou não. E buscam um espaço de troca e direcionamento para acelerar o resultado. Então, não é para quem é curiosa. Se você é curiosa sobre tarô, ah, eu não sei tarô, vou aprender do zero. Então, vai para o curso, não vai para a comunidade, porque senão você não vai acompanhar, não vai agregar nada na sua vida. Então, vai para o curso, aprende, depois vai para a comunidade. Então, é para quem já sabe tarô, mas que quer crescer ainda mais. Crescer no sentido de construir uma carreira com o tarô. Aqui a gente tem alguns feedbacks de algumas meninas que já foram transformadas, tanto na comunidade quanto no curso. Na comunidade hoje a gente tem 20 mulheres que estão ali já há quase 6 meses
e estão progredindo bastante, ó, por exemplo, essa daqui, de 700 para 1.500 seguidores nesses 2 meses, nesses últimos 2 meses. Em fevereiro, bateu 4.000, que era a meta, usando narrativa. Gente, narrativa. A gente não sabe fazer narrativa. Hoje em dia, a gente não precisa mais criar aquela coisa de enrijecida, topo, meio, fundo de funil. Você tem que postar tanto dia, topo de funil, tanto dia. Não precisa disso. Se você souber fazer narrativas de vendas, você vai fazer um único conteúdo, topo, meio e fundo de funil. Não precisa. Então, ó, aplicando as narrativas, ela conseguiu bater a meta dela, que era 4.000. Você, Tarô, me trouxeram liberdade daquele ciclo de escassez. A gente trabalha muito a questão da escassez, né? Na comunidade, da mentalidade escassa. A gente trabalha muito esse ponto. Inclusive, a primeira aula. Ó, entrar na comunidade mudou minha vida. Lembrando que falei que estava, lembra que falei que estava conseguindo 2.000 no tarô? Já é bom, ok? Um começo. Em mês de março, 5.000, ó, gente. É isso que faz o coração vibrar, sabe? De, pô, todo o conhecimento que eu já apliquei. Imagina se eu guardasse isso tudo para mim. Que desperdício. Então, colocar isso para fora traz esses resultados para outras mulheres. Aqui também, ó, eu tinha feito uma média de 80 a 100 reais no dia. Eu tenho feito uma média de 80 a 100 reais. Tá ótimo, comecei faz 3 meses. Porque hoje em dia, eu não sei quanto é um salário mínimo, mas eu imagino que não dê 100 reais por mês. Por dia, desculpa. 100 reais por dia parece pouco, mas poxa, se é uma renda extra, se você está começando, tem 100 reais por mês, 100 reais por dia, todos os dias. Olha no final do mês quanto que dá. E não é difícil. 100 reais é pouco, é fácil. Olha aqui, ela até postou a conta dela para mim ver. Olha que doideira. Larguei o trabalho e decidi investir no tarô, onde eu ganho CLT, R$ 1.800, para ganhar 3.000 logo no primeiro mês após estudar e colocar em prática o curso. 3.500 trabalhando apenas com tarô. Ah, é muito difícil. Não, se você tiver a direção, não se você colocar em prática. Outra coisa que eu falo, meu, não adianta a gente querer fazer uma mentoria, uma comunidade, um curso e só assistir às aulas. Não tem o que vai mudar nada. Então, o que a gente busca na comunidade são mulheres comprometidas que tenham, eu vou fazer, vou aplicar, que tenha sangue no olho para aplicar. Porque senão, se vocês não têm resultado, eu também não tenho cases de sucesso. Então, eu preciso que vocês enriqueçam para eu também ter vocês como cases de sucesso para mostrar, ó, aqui, ó, método dá certo. Então, a gente precisa de gente que vai pôr a mão na massa mesmo. Se for só entrar para ficar vendo conteúdo, não vai mudar nada. Eu nunca consegui ganhar mais do que 80 reais trabalhando e agora eu consigo uma média de 150. 150 reais no dia. Estamos na primeira semana de maio, esse aqui do ano passado, e já superei o faturamento total do mês anterior em 7 dias. Então, assim, é uma questão de você tá ali, o conhecimento tá ali. Pega e aplica. Não tem erro. É só aplicar que o negócio vai. São 7 anos de conhecimento reunidos ali empacotados numa comunidade, né? Faz 7 anos que eu trabalho com tarô. O que você tem acesso na comunidade? Plataforma na Hotmart com todas as gravações de aulas. Então, você vai ter desse jeitinho aqui, ó, por trilhas. Trilha da mentalidade, onde a gente trabalha a potência pessoal, sua mentalidade, marketing, onde a gente vai trabalhar ali seu crescimento nas suas redes sociais. Enfim, a gente vai criando trilhas ali que ficam separadinhas as aulas, que é só você seguir. Então, isso facilita de você não se perder lá na comunidade. Outra coisa que a gente tem um grupo exclusivo de networking com outras tarólogas. Nesse grupo, eu estou muito presente. Então, se vocês tiverem dúvidas todos os dias, esse grupo eu estou lá para esclarecer. No grupo, eu mando desafio semanal. Desafio semanal, desafios às vezes de marketing. Essa segunda-feira, eu mandei um desafio para as meninas de feedbacks.
Então, eu expliquei como que elas iam fazer, pegar alguns feedbacks e postar em forma de narrativa para no final converter. Então, a gente fala de desafios de postagem, desafios de mentalidade. Às vezes eu faço um desafio que é fortalecer a imperatriz que existe em você, então dá uma meditação. Então a gente trabalha todos os pilares nos desafios, né? Mente, técnica, tarô nos desafios. Desafio é para você pôr em prática e ter resultados. Então a gente tem esse grupo. A gente tem encontros ao vivo quinzenais, não só comigo, obviamente, né? Ninguém aguenta ficar só me ouvindo falar. Até porque eu também não sei tudo, então eu trago convidadas. A gente já teve convidada falando de precificação, ela deu até um Excel para precificar da forma correta. A gente já teve também falando de organização financeira, uma convidada que trabalha com gestão financeira. A gente já teve convidada falando de tráfego pago, falando de posicionamento. A gente já teve uma que falou de como quebrar crenças limitantes vindas de pai e mãe, que é uma consteladora. Então, a gente tem diversas convidadas especiais. A gente fala de reprogramação mental, posicionamento, estratégia de venda, quebra de objeção, mentalidade, construir a confiança a autoconfiança de dentro para fora. Então, a gente tem um encontro com aula, uma aula, e depois um encontro hot seat. O que é hot seat? Hot seat é como se fosse uma mentoria. O hot seat é uma mentoria em grupo. É uma mentoria em grupo, onde você me traz um problema que você está vivendo e eu te trago uma solução. Eu e também tem a minha sócia, a Alessandra, que é estrategista de posicionamento. Cada vez o hot seat é com uma das duas. Então, ela te ajuda ali no seu posicionamento, eu te ajudo nos seus atendimentos, nas suas vendas. Às vezes eu abro o hot seat usando o tarô. Então, o que você está passando? Isso. Beleza, vamos olhar no tarô? O que está acontecendo? Então, a gente faz também, né? Lógico, o tarô é importante para tudo. É o tarô que me ajuda a criar qualquer projeto na minha vida. O tarô. Tarô que me ajuda a organizar. Eu uso o tarô também. A gente tem os bônus. Os bônus aqui estão muito máximos. Vamos lá. Estão vendo o chat aqui. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Primeiro, bônus. Eu tenho um curso que se chama Criar e Prosperar com a IA, que é um curso onde eu ensino chat GPT para cartomantes. Ah, mas não é só pedir para o chat criar um conteúdo e pronto, acabou? Não. A gente tem que, para fazer o chat, criar conteúdos humanizados para nós, a gente tem uma forma certa de fazer isso. Então, eu ensino você a treinar o seu chat para ser o seu criador de conteúdos nesse curso. Lá eu falo também de persona, etc. Você também, se você não é minha aluna, você ganha o curso de tarot. Por quê? Porque na comunidade a gente trabalha a potência técnica também, que a técnica é melhorar o seu conhecimento com tarot. Então, você tem ali também o curso. E uma vez por mês, a gente vai voltar a ter aulas sobre tarot no curso. Então, você também participa das aulas ao vivo sobre tarot. O curso hoje é 597, só o curso. E um mês de acesso a mais à comunidade, um mês de acesso a mais seria o valor de 217. Por que que um mês de acesso a mais? Porque na comunidade você vai ter 6 meses de acompanhamento, 6 meses de acesso. E aqui você ganha um mês a mais na comunidade. O curso você tem acesso vitalício, mas a comunidade você tem um período de acompanhamento que você vai pôr em prática e você vai ali ter os seus resultados, né? 6 meses é mais suficiente. Para as 10 primeiras pessoas, por que que eu falei que é importante estar aqui ao vivo? Porque você vai ter um bônus para as 10 primeiras e um para as 5 primeiras. Para as 10 primeiras, análise dos desafios profissionais que você pode ter, seus dons a serem aperfeiçoados. A gente vai falar um pouco de limitações financeiras, karmas financeiros, através da matriz do destino. A matriz do destino, eu nem lancei ainda esse atendimento. Eu vou fazer primeiro para vocês esse atendimento.
que vai custar 297. Então, a gente vai fazer uma análise ali para entender o que vai alavancar os seus resultados, o que você precisa se atentar, que pode ser um bloqueio para você no seu trabalho de taróloga. A matriz do destino é como se fosse o nosso mapa astrológico, sabe? Ali a gente tem o retrato da nossa vida. É um negócio muito, muito profundo, muito, muito legal e exclusivo. No Brasil tem pouquíssimas pessoas que fazem. Então, vocês ganham as 10 primeiras. As 5 primeiras ganham uma mentoria individual. É você e a pessoa, 1 hora de conversa, 2 horas, de 1 a 2 horas de conversa. Uma mentoria de aceleração com uma especialista em posicionamento e reputação. Então, sério, só essa mentoria de aceleração já vale quase que a comunidade. Porque você vai ter ali, você vai trazer o seu problema para ela. Meu problema é esse. Minha dificuldade, sei lá, no meu Instagram é esse. Minha dificuldade nas vendas. E ela vai falar individualmente para você. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Então, as 5 primeiras ganham essa mentoria, que hoje ela cobra 997 nessa mentoria individual. Não é comigo, é com uma especialista em posicionamento que já trabalha com marcas aí há anos. Gente, isso aqui, ó, foi um bônus, assim, que eu fiquei muito feliz de conseguir. Muito, muito, muito. Porque eu sei que vai alavancar muito o resultado de vocês. E tudo isso, por uma condição super exclusiva para quem está aqui na aula. A Fabi falou: tenho uma baita dificuldade em definir bem a minha persona. A mentoria individual ajudaria? Com certeza. Com certeza. Mas não só a mentoria, mas na comunidade também você já vai entender isso sobre a persona. Tem aula já gravada lá que eu falo sobre isso, sem contar que você vai ter é, a ajuda do chat GPT, porque eu tenho uma aula que eu ensino sobre a persona e depois eu ensino como que você vai criar a sua persona com a ajuda do chat. A persona você vai dar um nome para ela, você vai falar a idade. A minha persona chama Elisa. Eu tenho assim a ficha dela. Ela chama Elisa, ela tem tantos anos, ela tem tantos filhos, ela trabalha com X coisa, tem tudo, porque todo o conteúdo que eu crio é para Elisa. E as Elisas se conectam comigo, né? Então a gente tem já lá, mas é claro que a mentoria individual ela vai te trazer ainda mais clareza, né, para aquilo que você tem dúvida. E tudo isso por uma função para vocês exclusiva, porque estamos na nossa terceira turma da comunidade. A gente vai chegar ainda no valor de 3.997 diante de todo o conteúdo que a gente passa. É muita coisa. Então, facilmente eu poderia cobrar esse valor. Mas hoje a comunidade está por 1.297 ou 12 de 134,14. É muito difícil você não conseguir. É muito assim. Só se você não aplicar nada, para você não ter esse valor mensal. Mas se você aplicar tudo o que a gente passa na comunidade, muito difícil você não ter R$ 134 por mês para pagar uma mensalidade. É tipo um dia de trabalho, né, no tarô. Então é muito difícil não ter isso. As meninas da comunidade, se vocês entrarem, vocês têm acesso ao grupo, né? Então, pergunta para as meninas, não tem como aplicar tudo e não ter um resultado desse, né? Impossível. Eu falo que assim, deixa eu parar de compartilhar a tela. Eu falo que assim, uma coisa que a gente às vezes fica travada, né? É tipo, ai, a gente quer fazer tudo sozinha. Eu sei, porque por muito tempo eu fui assim. Por muito tempo eu quis fazer tudo sozinha. Eu vou estudar marketing, eu vou estudar não sei o quê, eu vou estudar não sei o quê. E aí eu demorei muito para alavancar os meus resultados, porque eu tinha medo de investir. Até que eu comecei a enxergar que, poxa, o dinheiro é um fluxo. Se eu invisto em algo que eu sei que vai me trazer
um olhar, um resultado, esse fluxo vai voltar para mim se eu colocar em prática. Então, eu já investi muito nesses últimos 3 anos que eu virei essa chavinha em mentoria, em comunidade. Inclusive, eu acabei de finalizar uma comunidade da Ana Reino. Eu investi em mentoria individual já, investi muito, porque quando a gente tem um olhar mais atento para o nosso negócio, de alguém que tem uma experiência, é muito mais fácil do que a gente ficar ali, estudar marketing com uma pessoa, estudar persuasão através de um livro. Porque para você reunir tudo isso e criar e colocar em prática, você fica perdido. Mas quando você tem a ambiência, outras pessoas fazendo o mesmo, quando você tem um olhar, né? Tem eu e a Alessandra lá, que tá ali, né, auxiliando para o olhar do seu negócio. Fica muito mais fácil você entender. Ah, então eu estou errando nisso. Ah, então é isso aqui que está me travando. Ah, então eu preciso melhorar nisso. Fica muito mais fácil. Então é para isso que serve a comunidade, para te mostrar onde você está errando, para te dar as ferramentas e para você aplicar. Mas é igual eu falo, a gente precisa de pessoas comprometidas. Inclusive, já demos 2 aulas lá, uma que a Alessandra puxou a orelha das meninas, que, pô, vocês têm que fazer, gente. Tem que fazer, eu tô passando um monte de coisa lá, e às vezes as meninas não estavam aplicando. Aí a gente puxou a orelha e falou, não, 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 vai ter que fazer, porque senão, como é que a gente vai ter os cases de sucesso, né? A gente precisa ser espaço. Não, o negócio não, flui. A Marcele falou: eu quero ser o primeiro. Tenho certeza que você vai me ajudar, assim como há 3 anos, quando te conheci e fiz seu curso. Ah, vai ser uma honra para mim te ter na comunidade. Vai ser uma honra. Você é uma taróloga que eu já admiro muito, porque eu vejo tanto de progresso e o quanto você aplica mesmo, né? Vai lá e faz, e não deu, e refaz, porque eu te acompanho lá no Instagram. Então vai ser uma honra. Gente, seguinte, eu vou encerrar aqui. Eu vou subir as aulas para o YouTube e mando para vocês reassistirem. Quem se sentiu tocada pelas aulas, sentir, meu, isso aqui é para mim, eu tô pronta, você tem que estar pronta porque não é assim, um conteúdozinho ali. Não, você tem que realmente falar, eu quero trabalhar com tarô, eu estou pronta porque eu quero trabalhar, eu quero fazer minha transição de carreira e viver de tarô. Se você sente que é o seu caminho, aproveita para tentar ser uma das 5 primeiras para você ganhar essa mentoria individual. Mas mesmo que você não seja uma das 5 primeiras, todo o conteúdo que tem e que a gente está trazendo ali vai transformar a sua vida, não só no tarô, mas também a sua vida no geral, porque a gente não fala só de tarô lá, né? A gente fala da relação com nós mesmas, então é um trabalho interno também. Me chama lá no privado, que a gente conversa e eu te passo ali todas as informações, tá bom? Vou abrir um grupo também para dúvidas, então qualquer dúvida pode mandar por lá. Gente, espero que esses conteúdos tenham realmente auxiliado, te feito pensar diferente sobre o tarô e muita gratidão por estarem aqui presente em pleno sabadão. Beijos, ótimo sábado e vejo vocês na nossa comunidade. Vamos colocar para botar fogo no parquinho. Beijo, gente!